Bom, vamos dar continuidade aqui, né? A gente falou nas últimas duas aulas, que são um assunto do estudo dirigido, sobre previsão de cargas, né? A gente tinha que prever a carga na instalação, e eu falei de dois métodos que a gente tem para isso, né? Para a gente definir se vai ser bifásico, se vai ser trifásico e qual que vai ser a instalação que a gente vai pedir para a concessionária, para a Energisa ou para a CEMIG. E Bom, os dois métodos eram o quê? Um era contabilizar os aparelhos, né, do que a gente vai ter na instalação, e o outro era prever a quantidade mínima de iluminação e tomadas de uso geral e o contabilizar as tomadas de uso específico também, que normalmente é chuveiro, ar-condicionado, coisas do tipo, tá? Hoje a aula aqui é sobre divisão de circuitos. No final da aula aqui, se alguém quiser tirar dúvidas sobre estudo dirigido, vou dar um tempinho também. Mas hoje a aula é sobre divisão de circuitos nas instalações elétricas. A gente vai ver por que que a gente divide, né, a instalação em vários circuitos e quais são os critérios para a gente fazer isso, quais são as recomendações para a gente escolher quais circuitos a gente vai dividir a nossa instalação. Bom, mas para falar de circuitos, primeiro a gente precisa falar de quadro de distribuição. O que que é um quadro de distribuição? Bom, aqui na foto tem um exemplo, né, de um quadro de distribuição que na nossa casa normalmente é onde ficam os disjuntores e outros equipamentos de proteção também que possa ter aí na instalação. Mas bom, se for uma instalação de um comércio, de uma pequena indústria, de uma oficina, a gente pode ter, além dos equipamentos de proteção, que são os disjuntores, a gente pode ter algum equipamento para seccionamento, controle e medição, tá? Na indústria é muito comum a gente ter medição junto com esses quadros de controle para dar partida nas máquinas, ter um quadro de comando para máquinas, para motores, separado do quadro de iluminação. Então é um pouquinho mais complexo. Nas residências é comum a gente ter um quadro de distribuição só, tá? Um quadro com todos os disjuntores. E bom, esses disjuntores é que vão dividir os circuitos das nossas instalações. A gente tem normalmente um disjuntor geral e um disjuntor para cada circuito, que está depois desse disjuntor geral, vai ter um para cada circuito da nossa instalação. Então é aqui que a gente divide os nossos circuitos. E a saída de cada um desses disjuntores, igual esses aqui que estão na parte de baixo, ó, a saída de cada um deles vai alimentar um grupo de cargas, que pode ser o quê? Pode ser eu dividir cada cômodo com um circuito. Então, eu posso dividir um circuito para alimentação e outros circuitos para tomadas de uso geral. Tá? Aí eu posso dividir, por exemplo, as tomadas dos quartos, as tomadas da cozinha, as tomadas da sala. E, bom, eu vou falar sobre alguns critérios que a gente utiliza para escolher essa divisão dos circuitos, tá? Bom, mas primeiro aqui, né, para falar do quadro de distribuição, que ele, de maneira geral, né, para a gente entender o que que tem aqui dentro do quadro de distribuição, por trás dessa tampa, é, eu peguei essa imagem aqui de um manual da Siemens que tá bem didático aqui para a gente conseguir enxergar o que que tem normalmente num quadro de distribuição residencial, tá? Bom, o quadro de distribuição ele começa com o ramal de entrada, que são esses cabos aqui com a bitola mais grossa, tá? Esses cabos mais grossos aqui, que eles vêm lá do quadro de medição. E o que que é o quadro de medição? É o que o pessoal chama normalmente de relógio de luz. É o que marca o consumo, que o funcionário lá da concessionária vai lá marcar quanto que deu de quilowatt-hora para mandar a conta de luz para nossa casa, tá? Então o quadro de medição normalmente ele fica na porta, né, da casa, do prédio, justamente para o funcionário da concessionária conseguir ir lá medir o consumo. E do quadro de medição a energia chega por ele e ela vai toda para o quadro de distribuição. Esse normalmente fica dentro da nossa casa, tá? Ele não fica na porta, ele fica na parte de dentro. E é esse quadro aqui. E a energia vai chegar pelo ramal de entrada, esses cabos mais grossos que estão chegando por cima aqui. Bom, e a gente tem chegando nele
as fases, né? A quantidade de fases que a gente pedir para nossa instalação. Se for monofásica, vai ser uma só. Se for bifásico, duas. E trifásico, três. E a gente tem também o neutro e a proteção. O neutro está tudo em azul claro aqui, a proteção verde. E as fases estão em vermelho. Bom, a proteção, a gente vai primeiro mandar para os dispositivos de proteção, já vou falar, tá? E depois a gente vai conectar a proteção, esse cabo mais grosso aqui, no barramento de proteção, que é esse barramento da esquerda aqui, onde a gente tem todos esses cabos verdes conectados. E é um barramento que sempre eu vou conectar os meus cabos de proteção nele, porque ele está no mesmo potencial, ele está no potencial 0 volts, já que está conectado na malha de aterramento ou na barra de aterramento da minha instalação. A gente vai ter uma aula para falar só de aterramento, tá? Mas esse cabo verde que vem lá de fora, ele não está conectado no cabo, só no quadro de medição, ele está conectado no aterramento também. E a gente tem esse barramento de proteção aqui, que é o aterramento, né, da nossa instalação. Ele pode ficar em cima, ele pode ficar embaixo aqui também, no lugar que fica melhor. E a gente tem o barramento de neutro, que está à direita dele aqui, tá? Que é também mesma ideia, né? Fica aqui tudo no mesmo potencial de neutro, esses cabos azul claro, e eles vão para os meus circuitos. E eu posso ficar com um barramento de neutro em cima e o de proteção embaixo, ou o contrário também. Eu vou mostrar um outro exemplo que fica um em cima e um embaixo. Não é regra colocar os dois em cima, não. Aqui estão os dois em cima, tá? Mas enfim. E a gente tem duas trilhas aqui no nosso quadro de distribuição. A trilha de cima, a gente tem os dispositivos de proteção geral, que vão proteger o circuito inteiro. O da esquerda aqui, eu tenho um dispositivo de proteção contra surtos. Na verdade, eu tenho três, tá? Os três estão lado a lado aqui. Eu tenho o disjuntor geral, que é um disjuntor bipolar, tá? Bifásico, ele está recebendo duas fases aqui. E ele vai fazer a proteção geral da minha instalação. Ele está em série com tudo, com todo o meu circuito. E se der algum problema que os disjuntores do circuito não resolverem, ele está aqui com uma retaguarda, ele vai proteger a minha instalação. E por último aqui eu tenho o DR, que é o dispositivo de proteção diferencial residual, que é uma proteção para ninguém tomar choque na instalação, né? Se tiver alguma fuga de corrente indevida na instalação, se tiver, por exemplo, um portão metálico que você encosta, ele te dá choque. Se tiver uma geladeira que está te dando choque, você encostar nela, o dispositivo DR ele vai evitar esse tipo de coisa. Ele vai atuar se tiver alguma fuga de corrente para a carcaça metálica de algum equipamento. E bom, você não vai tomar o choque, mas você vai ter que resolver o problema para ligar o circuito de novo, tá? E ele detecta esse tipo de fuga de corrente que está ocorrendo no sistema, uma proteção também importante. Mas bom, o DPS e o DR antigamente não era comum a gente ver em toda instalação, não. Hoje em dia é comum a gente ver, sim, tá? É muito importante colocar isso com proteção nas residências, mas antigamente, os quadros mais antigos, pegar uma instalação antiga, ele pode ter só o disjuntor geral, tá? Ele não necessariamente vai ter esses outros dois. Isso aqui é algo mais recente, até porque o preço foi caindo, né? Agora o preço está melhor para comprar esses dispositivos. Bom, mas saindo aqui dos dispositivos de proteção geral, a gente tem aqui uma trilha embaixo, que é a trilha com os disjuntores dos circuitos, onde eu faço a divisão de circuitos da minha instalação. Aqui eu tenho dois disjuntores bipolares, tá? Bifásicos, que vão para algum circuito que é alimentado em 220 volts. Tá? Pode ser o quê? Um chuveiro, pode ser um ar-condicionado, enfim, é algum circuito alimentado em 220. E eu tenho 5 disjuntores monopolares, que são para os circuitos monofásicos. Pode ser iluminação, pode ser tomada, de uso geral, enfim, pode ser algum circuito específico que é alimentado em 127, tipo uma torneira elétrica. E eu estou dividindo aqui a minha instalação em 7 circuitos, 5 monofásicos e 2 bifásicos. E daqui, ó, a saída, né, desses disjuntores da trilha de baixo, ela vai aqui para chegar nas cargas na saída aqui do meu quadro terminal.
nesses cabos de bitola menor. Bom, olhando para esse quadro aqui, já dá para a gente entender duas vantagens da gente dividir as nossas instalações em circuitos. A primeira delas, se eu não dividir em circuitos, eu vou ter esses cabos aqui de bitola mais grossa que estão chegando no meu quadro de distribuição até as minhas cargas, até as tomadas, até a iluminação. E isso aqui, esses cabos não são tão maleáveis quanto os de bitola menor. Eles vão dificultar eu realizar a minha instalação, né? Eu passar esses cabos pelos eletrodutos, eu vou acabar precisando de eletroduto maior, isso vai dificultar a minha instalação. Então, se eu dividir em vários circuitos, eu tenho cabos mais finos e eu vou precisar de eletrodutos menores e eles são mais maleáveis, isso vai facilitar muito a instalação. Bom, e também os bocais de lâmpada, as tomadas, elas são preparadas para receber cabos pequenos, tá? Eu não posso conectar um cabo, eu não consigo conectar um cabo de 16 milímetros, igual esse que chega normalmente do ramal de entrada, num bocal de lâmpada, tá? Ele é pequeno, você não consegue colocar um cabo de 16 milímetros parafusar no bocal de lâmpada. Aí tem que fazer alguma gambiarra para conseguir, né? Por isso que as lâmpadas normalmente a gente faz aí a gente utiliza cabos normalmente de 1,5 milímetro ou 2,5 milímetro em alguns casos. É, e os bocais são preparados para receber esses cabos menores. Então a gente já evita esse problema também. Bom, e outra coisa, se eu tiver, vocês estão vendo que cada circuito tem um dispositivo de proteção. Se eu tiver um problema em um circuito, eu vou perder só as cargas daquele circuito. Eu vou deixar de fornecer energia só. Por exemplo, tem as tomadas da cozinha em um circuito. O disjuntor daquele circuito desarmou. Eu vou perder só as tomadas da cozinha. Se alguém estiver assistindo televisão na sala, vai continuar assistindo normalmente. A luz não vai apagar e eu vou poder resolver o problema na cozinha. Agora, se eu tivesse um circuito só para a instalação inteira, eu tenho um problema na tomada da cozinha, aí vai desarmar o disjuntor geral, vai apagar as luzes todas. Quem estiver vendo televisão na sala, a televisão vai apagar, a pessoa vai ficar brava e vai causar mais problema, né? Então, divisão de circuitos também é bom para a gente não deixar de atender todas as cargas de uma vez só, a gente perder só onde ocorreu o problema, a gente desligar o circuito e conseguir resolver o problema ali, certo? Então, isso aqui é o geral de um quadro de distribuição. Aqui tem um exemplo também, esse quadro da esquerda aqui, ele é referente a esse diagrama da direita, onde eu tenho chegando aqui no quadro duas fases, um nêutron e um terra, tá? Aqui não tá dando para ver direito na foto, mas tem um vídeo aqui no YouTube que o rapaz faz um passo a passo da montagem desse quadro de distribuição a partir desse diagrama aqui, tá? Apesar de ele fica fazendo muita propaganda para Schneider Electric, que é um fabricante aqui de todos esses equipamentos, mas tirando a propaganda que ele faz, ele monta muito bem aqui esse quadro de distribuição. É legal de ver esse vídeo, é um vídeo não é muito grande, tá? Se alguém quiser ver aí por curiosidade, tá o link aqui. Bom, e aqui ó, a gente tem os três dispositivos de proteção, o disjuntor geral, o DR e o DPS, aqui nessa trilha de cima, e na trilha de baixo a gente tem a divisão de circuitos. Ó. Ele faz um circuito para iluminação monofásico, quatro circuitos para tomada de uso geral, um circuito bifásico para o chuveiro, tá? É um desses dois bipolares aqui da esquerda, e um para um circuito para um ar-condicionado, tá na esquerda aqui também, tá? E ele divide aqui dessa forma. É, a diferença aqui para o quadro anterior, aqui ele coloca o barramento de proteção embaixo, tá? Os fios verdes, e o barramento de neutro em cima, os fios azul claro. É a única diferença maior aí do outro quadro que eu mostrei. Mas bom, a gente falei um pouquinho aqui da importância, né, da gente dividir os circuitos. E algo muito importante também, depois a gente dividir os circuitos, é a gente alocar o quadro de distribuição no melhor local possível dentro da casa, tá? Ou dentro do comércio, enfim, dentro da nossa instalação. A gente pode colocar o quadro onde a gente quiser? Pode, tá? Mas se a gente colocar num local inadequado, a gente pode aumentar o custo da nossa instalação, porque a gente vai gastar mais com condutores, e a gente pode ter problemas aí
que eu vou explicar quais problemas são. Bom, e a gente tem um local ótimo, a gente consegue achar um local ótimo na nossa instalação para colocar o quadro de distribuição. E esse local ótimo, ele é sempre próximo do centro de cargas. Esse centro de cargas, a gente calcula ele, o local dele na instalação, eu vou falar aqui logo em seguida como que a gente calcula onde que é o centro de cargas. E além da gente calcular o centro de cargas, a gente tem outras recomendações. Tem que ser instalado o quadro de distribuição no local de fácil acesso. Esse local tem que ser visível e seguro, ou seja, eu não posso esconder o meu quadro de distribuição, ele tem que ficar em local visível e ele tem que ficar o mais próximo possível do quadro medidor, tá? Por quê? Que ele tem que ficar o mais próximo possível do quadro de medição. Porque os cabos que vão do quadro de medição até o quadro de distribuição são aqueles de bitola maior, tá? E são os cabos mais caros, eles são bem mais caros do que os cabos menores. Então, quanto menor for a distância, menor vai ser a quantidade de cabo que eu vou ter que utilizar para ligar o meu medidor no meu quadro de distribuição. Isso aí já vai poupar bastante o custo, tá? Bom, e por que que ele tem que ser em local de fácil acesso? Porque se acontecer algum problema com a instalação, eu não conseguir desligar um aparelho na tomada que está fechando curto, que está pegando fogo, o que que eu vou fazer? Eu vou botar minha mão na tomada pegando fogo? Não vou. Eu vou lá no quadro de distribuição, desligar os disjuntores para acabar o problema. E por isso eu tenho que deixar esse quadro num local de fácil acesso, para a pessoa poder ir lá, abrir o quadro e fechar ele rapidamente. Se eu deixar ele atrás de armário, escondido, se eu deixar ele atrás de porta, se eu deixar ele dentro de um porão que fica trancado, eu vou dificultar esse acesso ao quadro de distribuição. E isso não pode, tá? Justamente por segurança da instalação elétrica, ele tem que ficar num local fácil de eu acessar para eu conseguir desligar ele rapidamente. Então, isso é importante. Bom, eu vou falar aqui sobre o centro de cargas. Por que que é importante a gente alocar ele próximo do centro de cargas? Porque eu colocando ele próximo desse centro de cargas, eu vou diminuir a quantidade de condutores que eu tenho que utilizar dentro da minha instalação, tá? A saída do quadro de distribuição até os pontos de utilização, que são os pontos de iluminação e as tomadas. Se eu colocar perto do centro de cargas, eu vou utilizar o mínimo possível de condutores dentro da minha instalação. Mas bom, o que é esse negócio de centro de cargas? Como é que eu calculo esse ponto ótimo aí dentro da minha instalação? Bom, o centro de cargas a gente também chama de baricentro da instalação. E a gente tem que descobrir onde estão alocadas as nossas cargas, tá? E a potência de cada uma delas. Aqui no exemplo aqui gráfico, eu tenho 4 cargas, P1, P2 e P3, e cada uma tem uma coordenada x e y, tá? Por exemplo, a carga P1, ela tem uma potência P1 em volt-ampere, né? Ou em VA, e tem uma coordenada x1 e y1, onde eu estou colocando ela nesse plano cartesiano aqui. E a mesma coisa para as outras cargas, tá? A P2 tem coordenada x2 e y2, que aqui está escrito errado, tá y1, mas é y2, tá? Enfim. E a gente tem que achar o baricentro de cargas, ou centro de cargas, que é um ponto que vai levar em consideração a potência de cada carga e o local onde cada carga está instalada. Eu vou ponderar a potência de cada uma. Então, isso aqui vai ser, para eu calcular aqui a coordenada x do meu centro de cargas, eu vou multiplicar a coordenada x de cada carga pela potência dela. x1 vezes P1, mais x2 vezes P2, até quantas cargas eu tiver. Aqui eu iria até x4, P4. E eu vou dividir pela soma das potências, pela potência total instalada, tá? E vou fazer a mesma coisa para a coordenada y. E vou achar uma coordenada y para o meu centro de cargas. E assim, esse vai ser o ponto ótimo para instalar o meu quadro de distribuição. Bom, aqui tem um exemplo, tá? Um apartamento de 2 quartos. E como que eu vou fazer para determinar as cargas? Eu vou contar tomada por tomada, ponto de iluminação por ponto de iluminação. Eu posso fazer isso, mas vai me dar um trabalho danado, tá? O que que eu faço para simplificar? Eu concentro as cargas no centro de cada cômodo, tá? Aqui no quarto 1,
eu tenho uma carga total de 350 VA. Somei as tomadas do quarto com, é, com a iluminação, tá? Aqui não está muito discriminado como que eu fiz isso, mas tá, eu coloquei 350 VA no quarto. Bom, e coloquei essa carga, considerei que ela está no centro do quarto. E essa carga aqui, ó, de 350 VA. Como que eu descubro as coordenadas x e y do meu quarto? Bom, para o eixo x, eu vou olhar o seguinte, ó, eu vou colocar o zero aqui, ó, na quina do apartamento, está na quina da lavanderia. E, bom, o quarto tem 3 metros de parede aqui. Eu estou desconsiderando a espessura das paredes, tá, gente? Não vou considerar, não. Normalmente tem de 12 a 15 centímetros a espessura das paredes, aqui eu estou desconsiderando. Bom, o quarto aqui, ó, tem 3 metros nessa parede que está no eixo X, no eixo horizontal. E onde que está o meio do quarto? Vai estar na metade, né? 150 centímetros. Se eu olhar para a parede da lavanderia aqui, até me facilita. Eu consegui fazer aqui uma retinha aqui, ó. Tá no 150. Bom, então a coordenada X do quarto está aqui, ó, 150 centímetros, ou 1,5 m. Bom, e a coordenada Y? A coordenada Y tem que andar os 300 centímetros da lavanderia, 3 metros, mais metade do quarto. Metade do quarto vai ser 1,5. Então, 3 mais 1,5, eu estou em 450 metros aqui, o ponto central do meu quarto. Bom, e assim eu vou alocar a potência de cada cômodo no centro desse cômodo. E eu fico aqui com esse gráfico, ó, onde eu aloquei cada cômodo aqui, tem um pontinho com a determinada potência. Bom, e como é que eu faço para achar o centro de cargas? Que eu risquei em vermelho aqui. Bom, eu tenho que aplicar a fórmula que eu falei, né? Vou fazer aqui para vocês da coordenada X para vocês verem. Só compartilhar a tela toda. Bom, vamos lá, coordenada X, tá? Eu quero achar a coordenada X do meu centro de cargas. Deixa eu diminuir isso aqui, que vai ficar melhor. Bom, beleza. Bom, espero que todo mundo esteja vendo aí o gráfico e vendo o quadriculado. Bom, para eu achar a coordenada x, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no numerador, multiplicar a potência e a coordenada x de cada carga e somar todas. Então, ó, no quarto aqui, 350 VA, coordenada x 150 centímetros. Então, 350 VA vezes 150 centímetros. Do banheiro, 650 VA vezes a coordenada x dele, 375 centímetros. Bom, e por aí vai. Tá? Eu tenho que somar cada carga dessa aqui. E eu vou dividir isso aqui tudo pelo somatório das cargas. Aí vai ser 350 VA do quarto, mais 650 VA do banheiro, mais um monte aqui. Tá? Eu vou somar todas as cargas, eu vou ter a carga total instalada aqui desse apartamento. Bom, e com isso, ó, fazendo essa conta, eu vou chegar no valor da coordenada x, que é 265 centímetros. E eu posso passar para metros, né? Se eu quiser. 2,65 metros. Bom, e está marcado aqui, ó, no nosso diagrama, tá? 265 centímetros está nessa coordenada aqui. Bom, se eu fizer a mesma coisa para a coordenada y, né, usar a mesma ideia, eu vou achar a coordenada y 233 centímetros. E o meu centro de cargas está aqui, ó. Eu chamei de baricentro de cargas. Ele está aqui no meio da cozinha, certo? Esse aqui seria o ponto ótimo para eu alocar o meu quadro de distribuição. Só que tem um problema. O baricentro de cargas ele não está em cima de uma parede. Eu vou colocar onde? Vou colocar no chão? Vou colocar no teto? Meu quadro de distribuição? Não, né? Tem que colocar numa parede. Então aí
eu tenho que vir com bom senso, eu tenho que colocar na parede mais próxima e utilizar as outras recomendações. Eu posso esconder o meu quadro? Não, então tem que ser numa parede visível. Eu coloquei nessa parede aqui, ó, da cozinha, tá? É o ponto mais próximo do centro de cargas. Agora, se quem estiver construindo a casa me falar assim, ah, não, eu vou colocar um armário aqui nessa parede. Não, então beleza, então eu não vou colocar o quadro de distribuição aqui não. Aí eu falo, eu vou colocar aí na lavanderia, colocar nessa parede aqui, tá? Ah, mas aqui tem a porta. Vou colocar uma porta na lavanderia que ela vai abrir assim, ó. É, aí o quadro vai ficar atrás da porta. Bom, não é recomendável colocar quadro atrás de porta, mas é, também você pode colocar, não é proibido, tá? Não se recomenda, mas se você quiser colocar o quadro ali, pode colocar. Aí ainda mais se a pessoa falar, ah, não, não vou colocar porta na lavanderia, não. Vai ter ali a passagem, mas não vai ter uma porta ali para abrir, não. Aí melhor ainda, aí o quadro fica ali na parede, não vai atrapalhar ninguém, não vai ficar no meio da cozinha, tá? Eu colocaria no meio da cozinha, mas aqui fica bom também. Então, isso aí tem que, se a gente acha o centro de cargas para saber que está mais ou menos ali, tem que usar o bom senso para colocar no melhor lugar próximo do centro de cargas, certo? Então, assim que a gente acha. Tranquilo? Para achar o centro de cargas? Tá. Vamos lá. Eu ia trocar a tela, mas vamos aqui mesmo. Bom, então, ó, entendido aí o que que é o quadro de distribuição, o melhor lugar para a gente alocar esse quadro de distribuição, agora a gente pode dividir os circuitos, né? Para a gente saber quantos disjuntores a gente vai ter no quadro e como que a gente vai dividir esses circuitos. Bom, e para isso a gente tem alguns critérios também, tá? Bom, e quais são os principais critérios aí para a gente dividir os circuitos? O primeiro, ó, é evitar circuitos terminais muito carregados. Bom, e o que isso quer dizer? Eu evitar de colocar muitas cargas no mesmo circuito para a corrente dele não ficar muito alta. Se eu tiver um circuito com corrente muito alta, isso significa condutores com a bitola maior, tá? Significa um disjuntor com a corrente nominal maior, que é mais caro também. E os eletrodutos vão ficar maiores por causa dos condutores, então eu vou encarecer a minha instalação. E eu caio naquele problema de que se o disjuntor desarmar, eu perco muitas cargas de uma vez. Então, não posso ter circuitos muito carregados. E eu vou limitar as consequências de uma falta, que eu acabei de falar, né? Eu não perder muitas partes da instalação. E no caso de instalações industriais, comércios, oficinas, eu também vou facilitar a verificação em sais e manutenção. O que que é isso? Se eu tiver que dar manutenção no equipamento elétrico, eu não preciso desligar a minha instalação inteira para eu fazer aquela manutenção. Eu desligo uma parte da minha instalação e vou lá dar manutenção no meu equipamento, tá? Isso aí, se eu pensar num prédio, isso aí é muito bom. Por quê? Se for um prédio com elevador, eu preciso dar manutenção no meu elevador. Eu vou precisar desligar a energia dos apartamentos todos? Não, né? Isso aí, eu tenho que dividir, eu tenho que ter uma instalação específica para o elevador lá. Eu desligo a, a energia do elevador, vou lá, dou manutenção e os apartamentos continuam com energia normalmente, tá? Sou um prédio comercial, os escritórios lá continuam funcionando normal, eu dou manutenção. Então, isso é importante também, se eu pensar um pouquinho fora do ambiente residencial. Bom, e tem algumas recomendações mais específicas aqui. A gente deve prever circuitos terminais distintos para iluminação e tomada. Ou seja, eu tenho que ter um disjuntor para tomada, tem que ter um disjuntor para iluminação. Eu posso dividir vários circuitos com tomadas, por exemplo, tomadas do quarto, tomadas da sala, tomadas da cozinha? Posso e devo, tá? O que eu não posso é colocar a iluminação do quarto e as tomadas do quarto no mesmo circuito, tá? Isso não pode. Eu tenho que separar a iluminação de tomada. Bom, geralmente a gente coloca toda a iluminação num circuito só, ou em até dois circuitos, dependendo do tamanho, né, da instalação. E as tomadas a gente divide em mais circuitos. A gente vai entender por quê. Bom, e os condutores, né? Normalmente, a gente olhar para a gente definir a,
quão carregado vai estar cada circuito, ou seja, qual que vai ser a corrente de cada circuito, a gente pode olhar para as tomadas desse circuito e para os condutores. Normalmente, a iluminação é feita com condutores de 1,5 milímetro quadrado, tá? E as tomadas de uso geral com condutores de 2,5. Bom, isso aqui não é regra não, tá, gente? A gente vai ter aula para aprender a determinar a bitola dos condutores de circuitos ainda, mas para tomadas de uso geral, a gente seguindo essas regrinhas aqui de divisão de circuitos, normalmente vão ser essas bitolas aqui. O circuito de tomada de uso específico costuma ser um pouquinho mais complicado, aí vai depender, né, da potência do chuveiro, da potência do ar-condicionado, aí pode dar um cabo com uma bitola um pouco maior. Mas, tomada de uso geral e iluminação, geralmente são esses cabos aqui. O cabo de 1,5, ele aguenta até 15 amperes. E o cabo de 2,5, ele aguenta até 24 amperes. Então a gente calcula a corrente de cada circuito um pouco abaixo desses valores, tá? Ou seja, se o cabo de 1,5 aguenta 15 amperes, vamos colocar 10 amperes no máximo aí para o nosso circuito, para não correr risco de chegar muito perto do limite. E quando eu tenho cabo de 2,5, já que ele aguenta 24, vamos colocar 20 amperes para ficar um pouquinho abaixo, tá? Isso é uma forma. E tem um lembrete aqui também, ó, que cada circuito deve ter seu condutor neutro, tá? Então, na hora de dividir o circuito, eu tenho que lembrar que cada circuito vai ter um neutro. Eu não posso ter um neutro para todos os circuitos, não. A proteção, eu vou ter uma proteção só para todos os circuitos, mas o neutro não. O neutro tem que ter um para cada circuito e eu tenho que lembrar disso aí na hora de dividir os circuitos por causa da quantidade de cabos, né, que vai ficar em cada circuito. Bom, e outra forma de eu justificar esses valores de 10 e 20 amperes para cada circuito são as tomadas, tá? No padrão brasileiro, a gente tem esse tipo de tomada aqui, né, que a gente tem no nosso padrão, tem dois tipos de tomada. Tem tomada de 10 amperes e tomada de 20. A tomada de 10 amperes, ela tem uma entrada um pouquinho menor aqui, tá? E a de 20 amperes tem 8 milímetros de diâmetro maior aqui do que a tomada de 10. Bom, normalmente, o que a gente faz? A gente coloca tomada de 10 amperes no quarto, na sala, nos quartos, na sala, garagem, varanda, e nesses cômodos desse tipo. Cozinha, lavanderia, banheiro, área de serviço, a gente coloca tomada de 20 amperes. Por quê? Os equipamentos que a gente utiliza na cozinha, no quarto, eles são equipamentos, ó, quarto não, né? Na cozinha, na lavanderia, são equipamentos com potência maior, tá? Micro-ondas, máquina de lavar, fritadeira elétrica, air fryer. Esses equipamentos, todos eles têm tomada de 20 amperes. Você não consegue conectar nessa tomada mais fina. E bom, o que que o leigo faz geralmente? Põe um adaptador, né? Já vai toda a proteção que a instalação tenta dar para ele, vai tentar burlar com esse adaptador. Mas isso aí é normal. Bom, mas essa tomada de 20 amperes geralmente ela é utilizada na cozinha. Então, na cozinha, lavanderia, esses cômodos, a gente prevê circuitos que vão suportar até 20 amperes. E para quarto, sala, garagem, essas coisas, que não tem cargas tão grandes, a gente prevê circuitos que vão suportar até 10 amperes, tá? Bom, e para a gente calcular a corrente de cada circuito, o que a gente tem que ter em mente? A potência, né, de cada cômodo, eu somo as tomadas de um cômodo, eu sei a potência delas em volt-ampere, né? E aquele método da aula passada que eu falei. E para a gente calcular a corrente, a gente tem que dividir pela tensão, esse valor da potência aparente em volt-ampere pela tensão. Bom, e as tomadas elas podem ser ou 220 ou 127. Eu tenho que dividir pelo valor da tensão do circuito. Geralmente é 127, tá? 220 vão ser tomadas de uso específico, chuveiro, ar-condicionado, mas a gente pode ter tomada de uso geral 220 também, principalmente em lavanderia, né? Se o cliente quiser uma tomada de 220 na lavanderia para ligar uma secadora, ligar sei lá, um aparelho aí que seja 220, a gente pode fazer um circuito de tomada em 220. E a gente tem que indicar que essas tomadas são 220, são tomadas bifásicas, tá? Isso é muito importante. Por quê? Para o usuário não chegar lá e conectar um aparelho que não suporta 220 nessa tomada. Então, a gente pode colocar ela com uma cor diferente, né? Igual essa aqui que está vermelha, e
é bom também colocar um adesivo lá, colar nessa tomada lá, escrito bem grande, negrito, 220 volts. Que aí a pessoa não tem desculpa para falar que queimou um aparelho, que não sabia que aquela tomada era 220 volts, tá? Então, para calcular a corrente de um determinado circuito, a gente conhece a potência aparente dele, a gente faz aquele levantamento lá da aula passada, a gente divide pela tensão do circuito e acha a corrente, certo? E bom, é, na aula que vem eu vou mostrar um exemplo aqui de divisão de circuitos nessa mesma planta de apartamento que eu falei, né, do centro de cargas, a gente aproveitar aquele centro de cargas do exemplo, e eu vou mostrar aqui na aula que vem para vocês um exemplo de divisão de circuitos para esse apartamento aqui, para vocês verem como que a gente aplica, né, esses critérios aí que eu falei na aula de hoje, certo? Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Perguntas sobre o estudo dirigido? Não? Então tá bom.